Eu queria trazer também 3 palavras ligadas a essas pessoas. A pessoa de Cristo, eu queria trazer a palavra tesouro. A pessoa de Nossa Senhora, eu queria trazer a palavra perfume. E a pessoa do Padre Dorival, eu queria trazer a palavra resplendor. E por que será? A palavra tesouro, a palavra perfume, a palavra resplendor. Porque Cristo é o nosso tesouro. Ele, quando ele ensinou, ele disse que o tesouro é o reino de Deus. Mas depois aprendemos também, na palavra de Deus, na própria palavra dele, que a presença dele é a presença do reino de Deus. Então, quando ele fala que o reino de Deus é comparado ao tesouro, ele é a expressão deste tesouro, que é o reino dos céus. Mas São Paulo, apóstolo, depois vai dizer que Cristo é este tesouro e que nós levamos este tesouro. Por isso estou colocando o Padre Dorival junto, porque é a missão dele, levar este tesouro. E Cristo diz que, aliás, São Paulo diz que esse tesouro é levado em vaso de barro. Em vaso de barro, somos nós somos vasos de barro, fácil de quebrar. Quebrar pela fragilidade, pela doença, pela pandemia. O que tem neste vaso de barro, que somos nós, o tesouro, o que contém esse vaso de barro é o tesouro que é Cristo. São Paulo também diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas o motivo para que apliquemos a Cristo esta palavra tesouro é o que há de mais precioso. Cristo comparou o reino de Deus a coisas tão simples, singelas, grão de mostarda, por exemplo, semente, a rede, trabalho, lírio do campo, etc. Mas disse também tesouro, disse também pérola. Pérola é um tesouro também, é o tesouro dos tesouros. E depois também a carta aos Hebreus, que lembra que a humilhação de Cristo é uma riqueza maior que todos os tesouros. Então a gente pode dizer também que a cruz do Cristo é esta riqueza maior que todos os tesouros. E de Nossa Senhora, eu pensei na palavra perfume, porque São Paulo diz que nós também somos chamados a ser, nós cristãos, e de modo muito especial, os sacerdotes, somos chamados a ser o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Bom, se nós, vasos de barro, uma hora ele chama de vaso de barro, acaba com a gente. E outra hora diz que somos perfume, bom perfume de Cristo. Bem, se nós assim o somos, quanto mais Nossa Senhora, ainda mais aqui, venerada como rosa mística, e rosa só pode exalar o bom perfume de Cristo. E é mais ainda a rosa que é Maria, a rosa mística. Aliás, tantas santas têm na sua vida, ou tem sua vida ligada a rosas, né? Santa Teresinha, Santa Rita, Santa Helena, tantos milagres até a partir das rosas. E Nossa Senhora é de fato esta rosa mística que exala o bom perfume de Cristo. E depois eu estava dizendo que, pensando no Padre Dorival, eu pensei na palavra resplendor. Será que é por causa
do belo paramento que ele usa, e não só ele usa, mas ele empresta para o Dom Martinho, para o Padre Cláudio, para mim. Todos nós estamos aqui com o paramento do Padre Dorival. Por isso, o resplendor também, por causa dos belos lustres e da majestade deste santuário, que eu estou trazendo aqui a palavra resplendor, também, sem dúvida, também. Por causa da voz que ele tem, e canta, e encanta, e transmite a mensagem através do canto, por isso que eu estou falando de resplendor, também. Mas de modo mais especial, eu quis associar esta palavra resplendor, pela dedicação, sem dúvida, pelo capricho, por tudo o que ele quer oferecer de melhor para Deus e de mais bonito, para refletir, para trazer presente a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a bondade, o amor de Deus. Mas sobretudo porque Cristo é o resplendor do Pai. A carta aos Hebreus, Padre Cláudio, professor de Bíblia, carta aos Hebreus. Cristo é o resplendor do Pai. Apaugasma, né? A palavra grega apaugasma, é resplendor da glória do Pai, da glória de Deus. Então, um filho de Deus, discípulo de Cristo, sacerdote de Cristo, e eu estou trazendo aqui porque constato que o seu testemunho reflete o resplendor de Deus, o brilho de Deus, a presença de Deus, o Cristo, resplendor de Deus, reflete em sua vida, e da sua vida reflete na vida dos irmãos. Pois bem, parece que eu estou falando de realidades celestes, sem dúvida, claro. Quando a gente fala de beleza, quando falamos de tesouro, de perfume, de resplendor, sem dúvida que estamos evocando a realidade ou as realidades celestes. Mas há uma palavra também que se aplica a Cristo, que se aplica a Maria e que se aplica ao Padre Dorival. A palavra cruz. Aí a gente vem bem para a terra, né, Padre Dorival? Bem para o chão. Bem para nós. Vem para Mogi, ele está dizendo. Vem para Mogi, em todos os lugares. Sim, a palavra cruz. Porque Cristo, Ele é, sim, o esplendor da glória do Pai, o caráter da substância do Pai, mas isso depois de ter passado pela cruz, pregado na cruz. Nossa Senhora não foi pregada na cruz, mas uma espada de dor transpassou o seu coração e ela esteve ao pé da cruz, em pé, mais do que ao pé, o Evangelho, mais do que dizer ao pé, diz que ela estava em pé, na cruz, diante da cruz. Ou a gente tem que estar crucificado, ou a gente tem que estar em pé ao lado. Cristo está crucificado, não somos nós. Embora muitas vezes o padre seja também, figuradamente, muitas vezes sim, tem sofrimentos, tem incompreensões. 35 anos, acho que dá para acumular um pouco disso também. Mas quem está crucificado é o Cristo, e o Cristo crucificado é que dá sentido também às nossas cruzes. Agora nós, discípulos, como o discípulo amado e como Nossa Senhora, nós temos que estar em pé. Ou a gente está crucificado, ou a gente está em pé. Indiferente não pode ser. Indiferença não é próprio do cristão. Não. Ou crucificado, porque o cristão
é também crucificado com Cristo, o ministro de Cristo é também crucificado com Cristo, mas em pé, ou seja, para da cruz indicar, anunciar. Então, ao lado das realidades celestes, trazemos esta realidade do sofrimento e o exemplo, seja olhando o cenário da cruz, seja em primeiro lugar o exemplo do Cristo, o exemplo do apóstolo, discípulo amado João, e o exemplo de Maria. E temos a realidade do sacerdócio, a realidade da Eucaristia, a realidade da vocação. Como celebrar o aniversário de um padre sem falar do sacerdócio, sem falar da Eucaristia, sem falar da vocação? Há 5 anos atrás, era Dom Emílio que estava aqui, que lhe ordenou, não foi? Dom Emílio que lhe ordenou padre, ele estava aqui, e ele lembrou da vocação, lembrou da vocação dele, do chamado, de quando foi acolhido por Dom Emílio, de quando foi ordenado. Dom Emílio tem muito isso, consolidar, tem o lema, né? Consolidai a vossa vocação. Por isso, esta realidade tão bonita, a vocação que leva ao sacerdócio, o sacerdócio que gera a Eucaristia que gera o Cristo que gera a vida, e a vida em abundância. E por isso temos a realidade da cruz, mas temos a realidade consoladora da vocação, do sacerdócio e da Eucaristia, e temos a realidade à qual todos nós pertencemos, razão da nossa vocação, razão do nosso sacerdócio. A Dorival, sentido da Eucaristia que celebramos, que é a vida da igreja. Como temos que agradecer a Deus, a igreja, a vida da igreja, neste tempo em que tantas pessoas não podem ir, o quanto esta ausência ou a distância tem feito as pessoas sofrerem, e quanto anseio para que tudo volte ao normal. E de fato, logo mais temos que ir passo a passo, retomando a prática normal da vida da igreja, claro, com todos os cuidados, com todas as restrições, mas uma grande lição, grande tesouro. Se Cristo é tesouro, o Espírito que Ele mandou é tesouro, e a igreja que Ele deixou é tesouro também. E é a este tesouro, o Cristo, a este tesouro, a igreja, que Padre Dorival serve há 35 anos, e com a graça de Deus vai servir até o fim, com o mesmo ardor, com o mesmo entusiasmo, com a mesma firmeza, porque isso também é importante, o ardor, o entusiasmo, a firmeza, a palavra segura, a palavra firme, a palavra decidida, porque assim é a palavra do Cristo. A palavra do Cristo não é sim, sim, não, não, ou é sim ou é não, é sim ou não. Então, é nesta linha que nós pedimos que o Espírito Santo continue te iluminando, Padre Dorival. Seja feliz, Deus te abençoe. Uma salva de palmas, Ele merece.